Muito bem. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo, que ele enviou à igreja de Éfeso. Então, lá aos Efésios. E essa carta pode ser tranquilamente colocada para nós também, né? Nos 3 primeiros capítulos que nós já estudamos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Os 3 primeiros versículos que nós já estudamos falam, Efésios capítulo 4. Os 3 primeiros capítulos falam então da obra redentora de Cristo. Fala da graça, da eleição, da garantia que é dada pelo selo do Espírito Santo. Fala que a salvação não é mais de um povo exclusivo, não é mais dos judeus, mas é estendida a todos os gentios, a todos aqueles que recebem Jesus Cristo no seu coração. E é muito claro dizendo que de 2 povos, então, nos ensina que dos 2 povos, dos judeus e dos gentios, formou um povo só, uma igreja. E em seguida ele ora pela igreja. Muito bem, agora a partir do capítulo 4, ele volta-se do que Deus fez para o que nós devemos ser e fazer. Ele entra da doutrina para a prática. Então, é muito nítido aqui, muito obrigado. É muito nítido aqui esta divisão na carta de Efésios. Ele fala de instrução, de intercessão e de exortação. Constitui, então, um trio fundamental da vida do cristão. Então, reforçando até aqui, nós vimos, então, instrução, intercessão, e agora o 4, 5 e o 6 vai falar sobre como que o cristão deve andar. Por isso, nós demos o tema desta mensagem, andando de acordo com o nosso chamado. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu abençoe-nos, para que a tua palavra e o teu Espírito falem aos nossos corações, que sejamos alimentados, ensinados, exortados, e com a ajuda do teu Espírito praticar aquilo que aprendemos nesta noite. Usa-me, ó Deus, para transmitir a tua mensagem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 4 começa dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andais de modo digno da vocação a que fostes chamados. Na versão internacional diz assim: portanto, eu, o prisioneiro. Mas eu gostei muito da tradução da Bíblia, a mensagem. Ela é muito clara, ela diz assim: diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Está sintetizado. De tudo que eu ensinei para vocês, agora eu quero que vocês saibam como que vocês devem viver daqui para frente. Ou seja, com base no que foi ensinado até o capítulo 3, vocês precisam agora agir de modo coerente, compatível com aquilo que vocês se tornaram. São agora uma nova pessoa, um novo povo, uma nova família, família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Então, vocês precisam aprender agora como que vocês devem viver. E como que é esse andar, que o texto diz digno, não é? Como que é este andar que ele chama aqui digno da vocação? Está a partir do versículo 2.
os versos 2 e 3 dizem assim: devem andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses itens. O primeiro que ele fala aqui, então, é humildade. Quando a gente fala de humildade, a gente pensa logo naquela questão de servilismo, de submissão, de coitadinho, de cabeça baixa, humildezinho, que não tem voz para nada, que não reclama de nada, que não tem voz, que não está sempre submisso a outras pessoas. Pensamos numa pessoa que submete-se a tudo e a todos. É o coitadinho. Uma presa fácil daqueles que querem explorá-lo. É isso que muitas vezes vem na nossa mente. Aliás, na Roma antiga, a humildade ela era desprezada, porque representava fraqueza. Mas em Cristo, a humildade tornou-se uma virtude positiva. E Cristo é o maior exemplo, é o exemplo máximo da humildade, porque ele esvaziou-se a si mesmo, apresentou-se como alguém manso e humilde de coração. Aliás, a primeira bem-aventurança cristã é: bem-aventurados os humildes. Então, como cristãos, nós precisamos ser humildes, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa dependência do Senhor e a nossa dependência dos irmãos também. Nós precisamos de Deus e nós também precisamos uns dos outros. A humildade faz parte do caráter do cristão. A humildade provém, em primeiro lugar, do reconhecimento de que nós não somos nada. Sabemos que viemos do pó, somos pó e voltaremos para o pó. É abaixar um pouquinho o nariz, o topete e dizer: eu não sou tudo isso que eu digo que eu sou. Eu tenho as minhas limitações. Depende da consciência de que nós somos criaturas dependentes de Deus. Nós não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Deus. Nós não podemos achar que nós somos além, mais do que nós somos. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então aquele que se acha que é o bom, que é o bambambam, que sabe tudo, que pode tudo, está correndo um grande risco, porque nós não sabemos tudo, não podemos tudo, e nós temos de reconhecer a nossa necessidade de Deus e a nossa necessidade das pessoas. Uma pessoa humilde, ela é lenta para insistir nos seus direitos. Um exemplo disso está em Abraão. Abraão, quando ele está junto com Ló, então vão escolher o lugar que eles deveriam morar. E ele era mais importante, a maior autoridade sobre Ló. Mas ele chega para Ló e fala: Ló, você pode escolher o lugar que você quer. Escolhe, eu escolho outro lugar. Nós precisamos agir com humildade diante de Deus e diante dos homens. Essa falta de humildade, queridos, pode acontecer até mesmo na vida cristã. A gente se achar muito crente, a gente se achar mais espiritual do que os outros, a gente só querer ensinar,
a gente não ouvir as pessoas. Eu creio que Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de mensagens, Deus fala de muitas maneiras, mas Deus pode falar também ao nosso coração através de um irmão, de uma irmã, pessoa simples. Deus pode usar. Então nós precisamos trabalhar esta questão de humildade, que nenhum de nós é melhor do que o outro. É isso que ele está dizendo e ensinando e preparando a igreja. Muito bem, agora vocês vão viver como igreja, e como igreja, como povo de Deus, vocês precisam agora andar em humildade. Não se achar melhor do que ninguém, nem mais santo, nem mais espiritual, mas também nem mais sábio, nem mais preparado. Humildade é uma marca do caráter do cristão. Nós precisamos agir com humildade diante de Deus e diante dos homens. O segundo aspecto que ele coloca aí diz sobre mansidão. Mansidão pode ser definida como a qualidade ou estado de uma pessoa mansa, mansa de procedimento, uma pessoa pacífica, branda, serena. Não é aquele coitadinho também, nem é tão pouco, permitam-me a expressão, aquele sangue de barata, mas é aquela pessoa tranquila. E é gostoso a gente conversar com gente mansa. A nossa tendência, muitas vezes, é nem ouvir o que a outra pessoa está falando-nos e a gente já responder com palavra dura, com palavra forte. Mas o manso, ele sabe ouvir. E ele sabe falar também com brandura. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas é suavidade dos fortes. Está entendendo? Não é que sejamos fracos, mas é agir com suavidade, mesmo sendo forte. É qualidade daquele que, sendo forte, sabe se controlar. Controla o seu temperamento, controla a sua palavra, controla o seu jeito de agir, controla os seus impulsos, controla a sua língua, controla os seus desejos. É a pessoa que possui domínio de si mesma. Mesmo quando está diante de alguém que lhe provoca, sabe proceder, agir com um espírito de mansidão. Então, o cristão deve agir com mansidão, mostrando um autocontrole, uma disciplina. Isso dentro da igreja, porque Paulo está escrevendo para a igreja. Então, dentro da igreja, nós precisamos agir dessa maneira, mas não somente na igreja, na família, no trabalho, na sociedade. Espera-se de nós que tenhamos este caráter de mansidão. E fala a verdade, se por um lado é difícil lidar com aquela pessoa que já sai com as pedras na mão, que já sai agredindo, que já sai falando alto, gritando, que é duro, é difícil lidar com essa pessoa. Mas também, por outro lado, não é gostoso quando a gente pode conversar com uma pessoa que, mesmo tratando de assuntos difíceis, mas age com mansidão, serenidade, tranquilidade. Pode se tratar de qualquer assunto, mas é manso. Em Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Você é sábio? É entendido? Tá bom. Então mostre isso com mansidão. Não tem arrogância,
não tem prepotência. Eu sei mais, eu entendo, eu estou sempre certo. Não, é para que nós estejamos sempre agindo com moderação, com mansidão. É um ensino muito prático que Paulo está dando à igreja. Então, o verdadeiro cristão é aquele em quem morreu o ego e para quem a vida está totalmente dominada por Deus. É o Espírito Santo quem controla o meu agir, o meu palavreado, a minha ação e a minha reação. Queridos, eu sei que vocês já sabem de tudo isso, porque vocês já leram estas palavras. Mas eu penso que é oportuno que a gente esteja relembrando este ensino de Paulo, para que nós tenhamos uma boa convivência na igreja, na família, na sociedade. Nós precisamos que esse caráter de mansidão seja desenvolvido na nossa vida. Jesus disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Aprendei de mim. Aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos trabalhar isto. Jesus dizendo isto, sendo humilde, mas sendo humilde de verdade, sendo manso, mas manso de verdade. Às vezes a gente fala, eu sou humilde, mas no sentido de querer elevar-se, de mostrar-se, do que realmente proceder. Eu me lembro que tinha um colega no seminário, e nós morávamos, e teve uma época que nós dormíamos em 12 num quarto, então ficava ali, e esse colega não era muito chegado a arrumar a cama, então a cama do jeito que amanhecia, dormia, e a gente falava com ele e dizia, não, é que eu sou muito humilde. Aliás, ele dizia, eu sou tão humilde que me orgulho da minha humildade. Então, às vezes, a gente pode falar da humildade, eu sou tão manso que eu me orgulho da minha mansidão. Muito bem, se todos os cristãos se deixassem dominar pelo Espírito Santo, a ponto de serem mansos, muitos problemas estariam resolvidos. Não estariam? Tanto na igreja, como em casa, como no trabalho, em qualquer lugar. O outro aspecto que ele fala também, que nós devemos andar como cristãos, é longanimidade, que significa paciência, perseverança, magnanimidade. É paciência longa. Longânimo é aquilo, quando você vai fazer alguma coisa, vai falar, vai pensar, você faz. Respira fundo. É paciência longa. É uma paciência que aguarda. Crisóstomo dizia que longanimidade é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca faz. Poderia vingar-se, mas não vinga. Paciência é a atitude de nunca revidar. Aguenta com paciência pessoas provocadoras. A verdade, queridos, é que tanto na igreja, como lá em casa, como no trabalho, que nós precisamos exercitar muito a paciência. Tem gente que é mais fácil, é mansa. Os que estão aqui e os que estão me ouvindo pela internet, é tudo gente boa, manso. Mas, aí precisa da sua paciência, porque tem os outros que não estão nos ouvindo, que nem sempre agem com humildade e mansidão. Então é preciso de muita humildade com algumas pessoas. Algumas são fáceis de conviver, outras nem tanto. E o cristão tem de ser paciente,
ser capaz de aguentar um insulto sem revidar. É aquela hora que dá longanimidade. Dá-me paciência, Senhor. Isso você fala em silêncio só com Deus. Dá-me paciência, Senhor. E a paciência leva-nos a um comportamento sensato. O impaciente sai falando, sai agindo. E depois que você jogou alguma palavra ao ar, não tem mais jeito de catar, de reunir. Então fala de paciência para que você tenha um comportamento sensato. Não fale antes do que deve ser dito, não fale de maneira errada, errônea. Paciência. Pastor, como isso é difícil. Irmãos, como isso é difícil. É obra do Espírito Santo de Deus. Então, a paciência leva-nos a um comportamento sensato, de não tomar vingança ou represália contra quem comete falha contra nós. Nós nunca cometemos falha contra ninguém. Não ouvi nenhum amém aqui. Mas muitas pessoas cometem falhas contra a gente. Haja paciência e nós precisamos agir com paciência. Amém? Estão acompanhando bem? Muito bem. O outro aspecto é suportar uns aos outros em amor. A expressão suportar tem sido aplicada de duas maneiras. Uma é tolerar, aguentar aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais difíceis de convivência, aqueles que são complicados, aqueles que não parecem tão amáveis. Eu já disse, tem gente que não é fácil. Tem gente que é espalha rodinha. Está um grupo conversando, aí chega aquele alguém e está me chamando, o telefone está me chamando. Então a gente começa a sair. E a Bíblia está dizendo que é para suportar uns aos outros, é para aguentar, é para ter paciência com algumas pessoas que não são muito sensíveis na maneira de falar. Falam, permitam-me a expressão, abobrinha, joga a conversa fora e nada a ver. A gente precisa amar, e uma das coisas que eu tenho aprendido, queridos, é que cada um tem uma história de vida. Tem uma história que foi construindo as atitudes. Mas também aqui a questão de suportar é no sentido de servir de amparo, de suporte, de proteção. Eu dou suporte para que alguém faça um determinado ministério. O Ministério do Som está dando-nos suporte para este culto. O Ministério de Diaconia está dando suporte desde o estacionamento, da recepção. E nós podemos dar suporte também para as pessoas nos seus respectivos trabalhos, nos seus afazeres. Mas é interessante que o versículo 2 fala que devemos suportar uns aos outros em amor. Refere-se então à maior de todas as virtudes, amor. Sem o amor, as demais virtudes não podem subsistir. O amor é a maior de todas as virtudes cristãs. A palavra encontrada que exprime o sentimento de uma pessoa que não tem mágoa no coração, que não tem amargura, nem desejo de vingança, vem lá do grego que é ágape. Amor ágape é o amor benevolente, voluntário, desinteresseiro e desinteressado, que procura o bem ou o interesse do próximo, sem buscar recompensa. Ama porque ama. Ama
porque tem o amor no seu coração. E ele expressa, é resultado de um amor que tem, que sente no coração, é levado a amar as pessoas. Agora, isso, queridos, não é algo instantâneo, mas é uma atitude constante e permanente. Tem hora que eu estou agindo em amor, tem hora que eu estou cuidando das pessoas, mas tem hora que não dá. Não, é constantemente amando a Deus, amando o próximo, amando aqueles que são fáceis de serem amados e aqueles que não são tão fáceis de serem amados. Aí o versículo ainda diz, no versículo 3, preservar a unidade. Versículo 3 começa, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A expressão esforçando-se tem um significado de empenho, de dedicação, de desejar. Eu quero ser um promotor da unidade. Eu vou ser a liga entre as pessoas. Eu vou ser um facilitador. E eu vou me empenhar nisso, eu vou me dedicar a isso. É tomar essa decisão. Eu não serei mais uma pessoa complicada. Eu não serei mais uma pessoa que afasta, que faz com que os outros se afastem de mim, ou que faz com que as pessoas se afastem. Eu vou ser um promotor desta unidade. O apóstolo nos conclama a manter a união que o Espírito Santo promove, e o método para fazer isso é promover paz. Ele está dizendo para a igreja, e eu vou dizer para os irmãos, prestem atenção. O diabo tem o capricho de muitas vezes começar na igreja disseminando a desunião entre os irmãos. Por pouca coisa, não precisa de muita coisa não. Não gosto daquele cântico, não gosto dessa liturgia, não gosto da roupa que o irmão usa, não gosto, sabe, essas coisas, e vão trazendo e vai entrando na igreja. Eu louvo a Deus quando eu preguei no capítulo 1, dizendo de que Paulo ficava contente sabendo que os irmãos estavam se amando. Eu louvo a Deus porque nós podemos aqui olhar no rosto, no olho um do outro. Nós temos duas portas nas duas laterais. Não corre o risco de um sair por aqui para não ver o outro que está saindo para lá. Não. E agora, queridos, eu quero exortá-los da seguinte maneira. O diabo não presta. E ele não desiste. O meu amigo Armandão, ele diz assim, o diabo não presta. Não, Deus é bom, o diabo não presta e o homem é mais ou menos. Depende do momento. Então, queridos, nós precisamos cuidar sempre para que haja unidade, para que haja paz. Paz, volto a dizer, é fruto da decisão, da escolha. Eu vou buscar a paz interior, a paz com Deus, a paz entre os irmãos, a paz com os meus amigos, a paz na minha família. Você pode escolher brigar, ser um briguento, um chato, um incômodo, ou você pode escolher promover a paz. Eu escolho em nome de Jesus ser um promotor, um agente da paz. E isso se aplica dentro da casa, dentro das amizades e na igreja. A união entre nós pode ajudar incrédulos a se aproximarem de Jesus. Quando eles olharem e verem aqui que ambiente gostoso, que paz que há, que unidade. Olha, eu estou chegando agora, eu já sou acolhido. Eu sinto amor. Nós precisamos ser promotores da paz.
Há uma oração de Francisco de Assis, que quase todos conhecem, e ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Essa deve ser a marca de alguém salvo por Jesus. Eu não posso entender um salvo por Jesus encrenqueiro, desajustado, desequilibrado, porque o Paulo está dizendo que esta é a marca do cristão. Quando isso não acontece, o inimigo pode transformar uma igreja num verdadeiro campo de batalha. Eu, infelizmente, já vi isso em muitas igrejas. De quando em quando a gente conversa com pastores, com membros de outras igrejas, e vê que isso está acontecendo. É gente que sai magoado, triste. Em nome de Jesus, nós proclamamos paz. E é por isso que escolhemos o nome de Shalom. Paz. Glória a Deus. E existem igrejas que acabam por se dividir ou morrer por causa de divergência entre irmãos. Queridos, nós saímos de uma igreja, formamos uma outra, e isto machucou meu coração por muitos anos, até que eu fui ao presbitério, junto com os presbíteros da igreja. Fomos à igreja da onde nós nos originamos e pedimos perdão. E oramos juntos, de mãos dadas, e eu me lembro no presbitério, o dia que nós chegamos, e quando eu me levantei, ajoelhado, orando, pedindo perdão, o presbitério todo ficou em pé e aplaudiu. O dia que nós fomos lá no conselho da igreja, da onde nós nos originamos, o pastor nos levou ao púlpito e fomos dando as mãos um para os outros e reconciliando. E um presbítero daquela igreja nos disse naquele dia: eu vou dizer uma coisa, pastor, eu sempre orei para que essa igreja Shalom não fosse para frente, mas diante dessa atitude, de hoje em diante eu serei um intercessor. Então, queridos, pode acontecer de em algum momento a gente não agir corretamente, não agir de forma que deveríamos agir, mas quando isso acontece, nós temos de ter a humildade de chegar para o marido, de chegar para a esposa, de chegar para o amigo e dizer: olha, vamos caminhar juntos, vamos caminhar juntos. Agora, unidade é diferente de uniformidade. Nós podemos pensar diferente, cultuar de forma diferente, mas onde há amor, há paz. Se você vai em uma igreja pentecostal, eles fazem um barulho, eles gritam, eles fazem daquele jeito, que honestamente não é muito do meu estilo. Mas eu os amo. E eles estão fazendo para o Senhor. Podemos ir em alguma igreja mais tradicional, onde há tanto silêncio que a gente quase escuta o bater das asas do mosquito. Mas estão agindo com sinceridade, queridos. A unidade e não uniformidade. Não somos todos iguaizinhos. Nós podemos pensar de forma diferente, mas nos amamos. Então, há alguns aspectos, queridos, que permitem que a gente haja diferente, pense diferente, mas tem que ser o vínculo da paz. Amando uns aos outros. Tem um movimento na internet que eu fico pensando como que crente não entende a astúcia de Satanás. É um grupo de evangélicos, aonde tem conversado da seguinte maneira, que um grupo de igreja é de direita e outro grupo é de esquerda. E dizendo que um grupo é assim porque é mais humilde, não tem tanta cultura, não tem tanto preparo.
e o outro grupo é da classe mais elitizada, que um grupo é que não tem muito condições financeiras, e o outro grupo é dessa maneira porque é rico. Queridos, não entenderam nada do que Paulo está dizendo. Como que pode não perceber que é a astúcia de Satanás dividindo o que Cristo uniu? Nós somos um, queridos. Agora, estou falando de uma forma geral, mas na igreja local. Não pode haver o grupo deste, o grupo de Apolo, o grupo de Paulo, o grupo de outro. Não. Nós somos de Cristo. É isso que Paulo está alertando que poderia acontecer e acontece nos nossos dias. Então, queridos, tem alguns aspectos que nós podemos pensar diferente, entender diferente. Não é? Tem coisas na Bíblia que nós podemos interpretar diferente. É só uma questão de entendimento. Augusto Nicodemos chama isso de erro de interpretação. Então entende de forma diferente. Então alguns batizam por imersão, outros batizam por aspersão, outros por efusão e outros até por confusão. Mas acontece que isto não é nenhuma heresia. O que é heresia? É aquilo que foge da doutrina dos princípios bíblicos. E Paulo termina então do versículo 4 a 6, dizendo, olha, nesse aspecto vocês não podem pensar diferente. Nesse aspecto vocês não podem discordar. Primeiro, que há um só corpo. Refere-se à igreja de Cristo, formado por pessoas arrependidas e salvas por Jesus. Ele não criou várias igrejas, ele criou uma igreja. Antigamente cantava-se naquele tempo chamava de corinho, né? Um cântico que dizia assim: não importa a igreja que tu vais, se atrás do Calvário tu estás, dá-me a mão e meu irmão será. Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e o meu irmão será. Outro aspecto, vou correr um pouquinho por causa do horário. Em um só Espírito. O Espírito Santo de Deus, que habita em cada crente, com o qual todos são selados quando creem em Cristo Jesus. E continua. Como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Essa é a esperança de todo o cristão, de toda a igreja, independente da denominação. Todos nós temos a mesma esperança que um dia habitaremos com Jesus Cristo nos céus. E por que não fazer um treinamento, um exercício aqui mesmo? Vamos conviver aqui, nesta paz, nesta harmonia, porque todos nós, toda a igreja, e isto se não pensar dessa maneira, se não tiver a esperança no reino de Deus, na salvação, no céu, não é uma igreja cristã. Quer ver um outro aspecto que ele destaca também aqui, que nós não podemos brigar por causa disso? Há um só Senhor. Ele é o único dono da igreja. Senhor absoluto, tem todo o direito sobre ela, porque ele a comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Agora eu estou apressando. Um outro aspecto que não podemos abrir mão também. Uma só fé. A fé de que todos fomos salvos pela morte de Jesus. Às vezes a gente se desentende por algumas coisas não tão importantes, mas quando se fala da fé, uma só fé em Cristo Jesus,
aí todos nos unimos. Às vezes as igrejas evangélicas são muito desunidas. Depende. Se eu tivesse o poder e a autoridade de fazer o seguinte: agora eu quero conclamar a todos aqueles que têm a fé única e exclusivamente em Cristo Jesus, que se levante. Ah, queridos, a gente ia ver que, independentemente da denominação, permita-me a expressão, a crentaiada ia tudo ficar em pé. Porque isto, queridos, nos une. E se não cremos nisso, deixamos de ser igreja de Cristo. Um só batismo. Aqui também pode referir-se ao batismo com o Espírito Santo. Porque ninguém é salvo se o Espírito Santo não agir no coração daquela pessoa. Ninguém pode dizer: eu resolvi me converter. É obra do Espírito Santo de Deus. Mas pode referir-se também ao sinal externo de que a pessoa ingressa espiritualmente na igreja, no corpo de Cristo. Pode ser por imersão, aspersão, efusão. Mas tem de ter uma coisa que une a todos. Tem que ser com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nos une. E uma palavra importante: por isso, todo convertido deve ser batizado. Se alguém aqui que já aceitou Jesus e ainda não foi batizado, é importante que o seja. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa afirmação esclarece que há apenas um Deus que age por meio de todos. Há muitos deuses criados por homens, deuses com D minúsculo. Há muitos deusezinhos criados por homens, mas há um só Deus que criou todos os homens. Repito, há muitos deusezinhos criados por homens. Homens que criam seus deuses. Mas há apenas um Deus que criou todos os homens. Isso é extraordinário. Queridos, eu gostaria de desafiar vocês para ler em casa novamente. E talvez seja uma leitura constante da nossa maneira de agir. Porque é tão simples, é tão claro, mas muitas vezes nós desapegamos desse texto e não agimos como Paulo está dizendo que a igreja deve agir. E a gente age como todo mundo age, fala como todo mundo fala, pensa como todo mundo pensa, fala como todo mundo fala. É preciso que a gente volte sempre para a palavra, para que a gente nunca saia do trilho, nunca saia da maneira que nós devemos andar de acordo com aquilo que nós professamos e que nós declaramos. Que Deus abençoe, queridos, e que essa palavra não volte para o Senhor vazia. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus e nos transformou na igreja de Jesus Cristo. E agora, Senhor, tua palavra vem nos ensinando como que a gente deve agir, como a gente deve proceder. E eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes, Senhor, a gente acaba agindo de maneira diferente, que não é coerente com aquilo que cremos, professamos. Mas ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida bonita, coerente, que agrade o Senhor, que testemunhe do Senhor, que o Senhor se agrade de nós e que as pessoas vejam em nós a ação do Espírito Santo na nossa maneira de viver. Ajuda-nos assim, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.